Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente quero pedir desculpas, porque são agora 10h40 e eu tô gravando esse vídeo, é uma sexta-feira. E por que quero pedir desculpas? Porque eu tô acabada, tô cansada, né? Então, sexta-feira tá todo mundo, uns estão na balada e outros estão acabadas. Então eu sou da turminha das acabadas, né? Que eu não tô na balada. Mas enfim, eu quis gravar esse vídeo porque hoje, exatamente, dia 18 de janeiro de 2019, está fazendo 13 anos que eu fiz a cirurgia bariátrica. E assim, hoje, na verdade, esse procedimento cirúrgico, ele já é muito mais utilizado aqui no Brasil. Quando eu operei com o Dr. Almino, da Gastrobeso Center. Então fazia apenas 2 anos que a bariátrica estava sendo executada aqui no Brasil. Então eu fui uma das primeiras pessoas a fazerem. Então quando eu fiz foi um tempo assim onde não tinha-se tanto internet, né? Não era tão fácil, não era acessível a internet. Então foi um tempo muito difícil, porque hoje nós temos Facebook, Instagram, o próprio Google, ele está aí para nos ajudar nas informações, tem o YouTube. Então nós temos todas as informações muito claras e muito acessíveis, e mais do que informações técnicas de procedimentos, nós temos informações e depoimentos de pessoas que realmente fizeram a bariátrica e que compartilham essa experiência com a gente, né? Só que quando eu fiz, não tinha isso. Então, era tudo muito difícil. O acesso à informação era muito difícil. E o que acontece é que, assim, eu fiz, na verdade, foi bem por impulso, porque eu não tinha conhecimento, eu não conhecia ninguém que fazia, que tinha feito, né? E quando eu fiz assim, foi uma necessidade muito grande. Na verdade, não foi, né? Eu vou ser bem realista com vocês e vou jogar limpo. Quando eu fui para consulta, o que eu descobri na recepção da clínica? Que as pessoas, elas engordavam para poder ter o IMC de 40 e ter a cobertura pelo convênio. Eu não tinha nenhuma enfermidade, nenhuma doença já pré-existente, não era hipertensa, eu pesava 100 quilos na época, isso com 1,74 m, então eu tinha obesidade grau 1. Para fazer a cirurgia, eu tinha que ser obesa grau 3. E aí, chegando na recepção, eu comecei a ouvir algumas pessoas que já estavam em acompanhamento com o Dr. Almino e algumas já com cirurgias marcadas. E o que elas falavam? Eu engordei 4 quilos, engordei 2 quilos, engordei 6 quilos. E então, quando eu entrei para a consulta, eu já tinha muito bem definido na minha mente o que eu iria fazer. Então, eu pensei, se eu não tiver o IMC que eu preciso, eu vou engordar. E resumindo, entrei na consulta, eu pesava 100 quilos, o doutor Almino disse que eu tinha que pesar 122 quilos, só que deixar bem claro, tá? Em nenhum momento ele me induziu a nada. Ele disse simplesmente que eu não tinha o IMC suficiente para fazer a cirurgia para ser coberta pelo convênio. Ele é uma clínica e assim, eu poderia ter conseguido por meios particulares o dinheiro para fazer a cirurgia. Ele não precisava receber pelo convênio. Então, por esse motivo que não há um incentivo do médico para que você ganhe peso para ter o IMC necessário para a cobertura do convênio. Mas como eu já sabia que as meninas lá que estavam na recepção para fazer a consulta, elas já tinham essa prática, eu falei para ele, doutor, o senhor pode então me passar os exames pré-operatórios que eu vou para casa e eu vou engordar. Deixei claro para ele, né? Para que ele não se assustasse e de repente eu chegasse lá enorme, né? Obesa grau 3. E então eu deixei ele ciente daquilo que eu faria. Pois bem, em 4 meses eu engordei 25 quilos, era para engordar apenas 22. Então eu tinha uma alimentação completamente regrada, totalmente hipercalórica, hiperproteica, com muito carboidrato, com muita gordura, né? Eu me lembro que eu comia 4 misto quente de manhã,
eu almoçava num refratário, tipo uma Marinex, e eu fazia aquela, parecia até um escondidinho, né? Então eu fazia aquele monte de arroz, de feijão, um monte de arroz. Eu fritava 3 hambúrgueres, 4 ovos, 2 gomos de linguiça, salsicha, tudo aquilo que não prestava mesmo. E assim, o que eu acho de mais interessante nessa experiência que eu tive, além de ter conseguido o peso necessário para fazer a bariátrica, é que muitas vezes o obeso, ele sofre muito preconceito, muito assédio. E é muito difícil fazer uma reeducação alimentar com uma pessoa que pesa 150 quilos. Porque para ela manter 150 quilos de pé, ela precisa de energia, né? Então é a mesma coisa, por exemplo, eu não entendo muito de carro, tá? Mas vamos comparar um carro SUV ou um carro popular com um ônibus. Então, assim, o ônibus usa diesel, acho que é diesel, né? Tá, vamos pro caminhão. O caminhão usa diesel. Então, o organismo é da mesma forma. Então, uma pessoa que está dentro do peso normal, ela precisa de uma quantidade de calorias para se locomover, para ter uma vida ativa durante as 12, 14 horas, 16 horas que ela fica aí em movimento no dia a dia. Só que uma pessoa que ela pesa 150 quilos, ela precisa do dobro, ou muitas vezes até o triplo de energia para se manter de pé. É uma pessoa ativa, que trabalha. Se é uma mulher, ela provavelmente tem filhos, é casada, enfim, tem uma vida corrida. E para se manter um corpo grande, você precisa de energia, que, consequentemente, são as calorias que você ingere. E o que aconteceu dessa experiência foi que, assim, conforme eu fui engordando, eu fui comendo cada vez mais, eu fui tendo mais fome e cada vez mais eu estava já entrando naquele ciclo vicioso, que é o quê? Você come, quanto mais você come, mais você quer comer. E cheguei a um ponto que, assim, no primeiro mês eu forçava realmente. Comer o marinex de comida, eu não conseguia, né? Então eu só comecei a aumentar um pouquinho as quantidades. Então eu comecei com 2 misto quente, daqui a pouco foram 3. No café da tarde eu fazia um copo cheio de vitamina de abacate, um copo de liquidificador cheio de vitamina de abacate. E acho que foi por isso que eu não tive colesterol. Não tive o colesterol alto nesse período. Na verdade, nunca tive colesterol alto. Os meus níveis de colesterol sempre foram equilibrados. Eu sempre tive o colesterol bom, sempre mais alto do que o colesterol ruim. Mas assim, eu sempre consumi muito abacate. Porém, nesse período, eu tomava todos os dias um copo de liquidificador de vitamina de abacate. Enfim, quando eu cheguei com 4 meses, que eu já estava nesse processo de engorda, eu precisava daquela quantidade de calorias, porque eu já estava com 125 quilos e o meu corpo ele era completamente diferente de 4 meses atrás. Então, para manter tudo aquilo em funcionamento, eu precisava de muita ingestão de calorias. Então, o que eu aprendi com isso é que realmente um obeso, ele é muito difícil fazer uma dieta. É por esse motivo que eu sou totalmente a favor da bariátrica. Tem várias informações que é um procedimento muito evasivo, muito agressivo, tem o pós-operatório. Só que assim, gente, não vem com esse papinho de reeducação alimentar para uma pessoa de 150 quilos com obesidade grau 3, grau 4, que não dá, entendeu? Ela até consegue levar isso por um tempo, mas vai chegar uma hora que ela vai voltar. Por quê? Porque o estômago é uma bexiga, ele é um músculo completamente flexível. Então é a mesma coisa uma bexiga. Você encher uma bexiga, quando você murcha ela, aquilo já está totalmente laceado, né? Então, assim, um obeso, ele pode até por uma questão de hábito, ter uma reeducação alimentar e conseguir manter isso por um tempo. Mas é uma pessoa, por exemplo, de uns 25 anos ou 25 anos, que foi a idade que eu tinha quando eu operei. Uma pessoa de 25 anos, ela não consegue, de 26, desculpa, tá? Ela não consegue ter um resultado satisfatório a longo prazo com uma dieta, com uma reeducação alimentar. E a bariátrica, ela nada mais é do que uma reeducação alimentar, tá? Porque um bariátrico, ele tem restrições de gordura, ele tem restrições de carboidrato, ele tem restrições de doces.
propriamente ditos, né? Os açúcares verdadeiros, que são os doces mesmo. Não necessariamente açúcares que são transformados, ou melhor, farinha que é transformada em açúcar, né? Mas o bariátrico ele tem uma reeducação alimentar. A diferença é que a redução do estômago vai facilitar essa reeducação. Coisa que uma pessoa que tem o estômago já distendido, a musculatura do estômago distendida, ele não consegue manter isso por muito tempo. Então, quando você faz uma bariátrica, você cortou, você fica com 1/3 do seu estômago. Eu não sei se é isso, tá? Mas eu tô falando mais ou menos por cima, não tenho certeza, mas você fica com uma parte muito pequena do seu estômago. Então, automaticamente, uma folha de alface é o suficiente. E o controle maior, ele tem que ser emocional realmente. Porque eu, antes de operar, eu comia 2 Big Macs com 2 batatas, com 2 refrigerantes e ainda tinha espaço para o Top Sunday. E eu fazia isso constantemente, tá? Por isso que não foi à toa que eu fui para 100 quilos, porque eu comia. Ninguém é gordo comendo alface, tá bom? A única que tem um corpo grande é a tartaruga, o elefante, que também se alimenta sei lá, ele é herbívoro, né? Mas ser humano só é gordo porque come, e come besteira, come coisa que não presta, tá certo? Mas enfim, e quando você faz uma bariátrica, você começa a restringir os alimentos que você vai ingerir. Então você consegue se alimentar. Hoje, eu tenho 13 anos de cirurgia, hoje eu consigo, de fato, me alimentar só de legumes, verduras e proteínas. E frutas, né? Então, por exemplo, hoje eu comi no almoço, no restaurante da empresa, eu comi um peixe cozido com saladas de pepino, alface, repolho e tomate, né? Então, aquilo me sustentou até 6 horas da tarde, que foi o horário que eu saí da empresa. É claro que eu deveria comer alguma coisa nesse inteirinho? Deveria. Eu almocei 2 horas da tarde e eu fiquei, na verdade, até às 6. Então, eu fiquei 4 horas sem comer. Ninguém morre ficando 4 horas sem comer, mas assim, quando eu saí de lá, eu já precisava comer, mas eu não sentia fome. Era uma necessidade realmente de um sal, de alguma coisa que me mantesse, né, acordada ainda e concentrada. Então, aí eu comi. Mas hoje, por exemplo, eu consigo me alimentar de forma muito saudável. Eu vou gravar outro vídeo para vocês, tá? Contando realmente como foi a minha vida nesses 13 anos para cá. Mas assim, a cirurgia bariátrica, ela foi a minha salvação. Ela foi a salvação do meu marido e ela é a salvação de muitas pessoas. Você pode estar se perguntando, tá, mas hoje você com 45 quilos a menos, que foi o que eu perdi, tá bom? E as peles, e as pelancas, e a flacidez, me desculpa. Uma pessoa que ela é obesa, ela sofre preconceito em todos os lugares aonde ela vai. Então você imagina, um enfermeiro obeso, como que ele vai se locomover dentro de um hospital? Ele vai ter realmente a mesma atividade, a mesma capacidade que uma pessoa mais magra? É difícil. É difícil. Tudo ele vai sentir falta de ar, ele vai ficar mais cansado, ele vai suar mais, transpirar mais. Sem contar que até a transição dele dentro do hospital acaba sendo um pouco mais difícil. Um obeso, para fazer uma entrevista, ele sofre preconceitos. Porque logo você pensa, será que essa pessoa vai produzir da mesma forma que o magro? Porque o obeso, ele se sente mais cansado. O obeso, ele não, de verdade, gente, não é preconceito da minha parte, tá? Mas eu já fui obesa e eu sei do que eu tô falando. Então, assim, um obeso, ele não consegue ter uma qualidade de vida. Então, é muito fácil as pessoas julgarem, apontarem o dedo e falar, vai fazer uma dieta, você é preguiçoso, você quer tudo muito fácil. Só quem está na pele e debaixo de todos os tecidos adiposos de um obeso sabe o que é ser obeso, tá? Eu vou fazer mais um vídeo, que esse aqui já está um pouquinho longo, tá bom?